Bom, eu tenho uma curiosidade a respeito da implementação desse serviço do consultório na rua. Não sei, acho que pode falar aqui em termos de Rio de Janeiro. Como que está isso? Que a gente, para mim, isso é uma novidade, né? Primeira vez que eu escuto falar sobre isso. Então, o que já está sendo feito, o que já foi implementado? Isso não gosto muito, bem estranho. O consultório de rua nasce em Salvador. Uma demanda que era das crianças usuárias de crack lá do Pelourinho. Então, a partir daí, 1999, ele começa 99, 2000, ele começa esse trabalho. Em 2000, a gente tem a ONG Médicos Sem Fronteiras trabalhando com meio-fio, projeto meio-fio aqui no Rio de Janeiro. Então, 99 em Salvador, 2000 aqui no Rio de Janeiro. Esse projeto meio-fio atendia a população da Zona Sul, sempre Zona Sul. Então foram os dois projetos assim, pioneiros de consultório na rua. Através de mobilizações, a gente viu no filme a Maria Lúcia, que é de Salvador, e é representante dos moradores de rua nacional do Brasil. Através de reivindicações, de atos, a gente tem dois marcos importantes. O primeiro foi na Sé, em São Paulo, o massacre dos moradores de rua. E o segundo foi aqui na Candelária, com os meninos de rua. A partir daí, o governo começa a ter um olhar diferenciado e se cria mecanismo para os consultórios. Hoje nós temos consultório no Brasil inteiro, nas grandes capitais, acima de 1 milhão de habitantes. Até depois se estendeu isso de 500 até 1 milhão. Então, nas grandes capitais, né, de norte a sul, nós temos os consultórios. Faltou alguma coisa? Em 2009 é criada a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Então, se a gente pensar que sempre existiu população em situação de rua, né, na humanidade, que só em 2009, né, foi criada uma política nacional para cuidar dessas pessoas, que até então são pessoas invisíveis, né? A maioria de nós, né, da população, passa por eles na rua e prefere não enxergar. Então, a criação dessa política, ela vem, né, de movimentos sociais, a gente viu a Maria Lúcia no vídeo, e em 2012, em janeiro de 2012, é criada a portaria que institui o consultório na rua. Então a gente tem aí conta com 2 anos e 2 meses, 3 meses de existência dessa portaria, né? Então, assim, como o Daniel bem falou, assim, não era para existir consultório na rua. Não tinha que existir. Porque a partir do momento que a prefeitura, que o município, que o Estado, né, que ele investe na territorialização da saúde, né, com a construção das clínicas de família, o ideal era que essas pessoas, domiciliadas ou não, elas pudessem ter atendimento de saúde nesses espaços. E que os profissionais que trabalham nessas unidades, né, que trabalham a partir de uma lógica do SUS, de uma lógica territorial, a partir da equidade, da integralidade, eles pudessem promover o acesso desses usuários. Mas, infelizmente, não é a realidade que a gente encontra. O que acontece? A gente vê, né, no cotidiano da saúde, enfim, de outros âmbitos também aí da nossa estrutura social, essas pessoas sendo discriminadas. Elas não têm acesso. Quando elas entram, não vai consultar com o médico porque está sujo, está fedendo. Assim, como que você cuida desse jeito, né? Então, o consultório na rua, ele é um dispositivo que ele faz parte, né, do organograma da saúde. Ele está na atenção básica, ele faz parte da atenção básica. Antes existia um outro dispositivo que era conhecido como consultório de rua. Vocês já devem, né, quem já ouviu falar do assunto deve ter ouvido
já apareceu essa pergunta em outros momentos dos alunos, que era um dispositivo que era da saúde mental, não é isso, gente? Vocês me corrijam. Que era da saúde mental, com essa característica itinerante, né, de estar na rua atendendo essas pessoas, só que sem o suporte, né, da saúde ali do bio, né, do clínico, sem o médico, sem o enfermeiro. A partir desse trabalho, viu-se que as pessoas que estão na rua, elas têm problemas de saúde, têm tuberculose, têm diabetes, têm hipertensão. Não são todas que fazem uso de droga, de crack, do que quer que seja. Então, a união, né, desse trabalho da saúde mental, como o Daniel bem apontou, né, como uma estratégia política e clínica de abordagem do problema, porque pela reforma psiquiátrica a gente acompanha, né, que a saúde mental ela tem sido pioneira aí nesses processos subversivos, né, da sociedade. Então, uniu-se, né, essa estratégia da saúde mental com a equipe, né, da atenção básica. Quem conhece uma clínica de família sabe que a equipe é composta por um médico, um enfermeiro, um agente comunitário de saúde, um técnico de higiene dental. Então, essa equipe vai junto para a rua para poder produzir acesso. Então, é recente mesmo, está novo. Aqui no Rio, atualmente, a gente conta com 5 equipes de consultório na rua. A equipe do Jacarezinho, de Manguinhos, Centro. 2 no centro. 2 no centro e tem uma na... 2 de Jacaré, uma no Manguinhos e uma na Paciência. Pegando o exemplo, né, por exemplo, o centro de Jacarezinho, que foi onde a gente trabalhou, onde o SESMA trabalha, na área programática 3.2, a saúde é dividida em áreas programáticas no município. Isso vocês acompanham? Então, o Jacarezinho ele faz parte da área programática 3.2. Só que a clínica de saúde da família do Jacarezinho, ela atende uma quantidade X de bairros. O consultório na rua atende toda a 3.2. Ou seja, na 3.2 tem, se eu não me engano, 19 clínicas de família para atender aquele território todo. E uma equipe de consultório na rua para poder atender todo mundo. Então, assim, o que, né, o Iac também falou no vídeo, assim, que o consultório na rua, ele leva os princípios do SUS à sua radicalidade. Por quê? O consultório na rua não vai dar conta de atender, né, toda a população em situação de rua de um território. E o trabalho é justamente potencializar que todas essas 19 clínicas possam atender os seus usuários, né, no seu território, assim. Que é um trabalho em construção, é um trabalho, né, novo, como o Lancet também coloca no final, é preciso persistência, né? A gente está aí com 2 anos de caminhada e acho que o momento agora, né, é de que a rede opere com o consultório na rua, né? Teve um momento da novidade e agora, né, a gente está no momento, vamos ver como é que essa rede vai estar funcionando, né? Azeitada, em parceria com os CAPs, com as unidades básicas. Você já está falando da implantação, a implantação tem também um aspecto, vamos dizer, do que acontece hoje, né? O cara está falando sobre esse momento atual de que esse consultório na rua, que já foi novidade, agora passa a fazer parte da rede, né, de uma certa rede. E aí a gente convive no Rio de Janeiro com uma constituição de rede pela atenção básica que faz uma força muito forte contra o que é o princípio do consultório na rua, né? Ele poder atender com integralidade essa população. O que eu quero dizer com isso? Assim, o momento do consultório na rua hoje, eu acho, que é por isso que é muito importante a gente discutir isso, é que o consultório na rua ele corre realmente risco hoje de perder a função que ele tem a partir do momento em que ele cada vez mais constituído como parte da atenção básica do Rio de Janeiro, que é uma atenção básica privatizada, né, baseada em certos indicadores de produtividade, etc., ele começa a, de certa forma, cooptado por isso, né? Então, tem um risco aí, eu acho que é um esforço muito grande que as equipes da família, de funcionários da família também deveriam fazer, de não ser cooptados por isso. Então, assim, no sentido da implantação, ele não se implantou definitivamente, né? Isso não existe, né? Ele está sempre
quando fala da persistência, é todo dia que ele enfrenta, o pessoal na rua de dia enfrenta uma resistência, faz resistência muito grande à lógica que a prefeitura coloca na saúde pública do Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo assim para vocês. Você trabalha com um consultório na rua, a Lara era gerente, a Lara apareceu aqui no Lara, saiu entre um gerente agora que tem uma visão, ele é um gerente tipo de saúde da família aqui do Rio, não sabe nada de consultório na rua. O que acontece? Ele faz com que as pessoas façam não sei quantos preventivos por mês, não sei quanto, tem que atingir uma certa índice de tuberculose, de cura para tuberculose, que é da saúde da família, umas coisas que assim, com a população do Rio a gente não vai atingir nunca, né? Mas que hoje em dia a prefeitura existe para dar certas bonificações salariais e tudo mais. Então o consultório na rua ele é meio sem lugar. E a Carol falou uma coisa ali que ele fala assim, que a rua é um lugar dos sem lugares. Esse consultório na rua também ele é meio sem lugar nesse sentido, de que ele não se adequa muito ao sistema. Ele precisa mesmo levar esses princípios ao limite, né? E mais os princípios e menos assim, essas finalidades hoje em dia organizacionais, etc. Eu preocupo muito com o consultório na rua hoje em dia, falar isso com sinceridade para vocês. Eu acho que é muito interessante também, uma outra coisa, que a gente começa a discutir aqui a questão do CAC e a gente começa a falar de rua e de outras coisas e menos do CAC. Eu acho que isso é um pouco um sinal mesmo de que situar o problema de uma substância é um equívoco, né? Assim, o problema ele é de outra ordem, ele é mais complexo. Os consultórios de rua, como você bem falou, estão começando e já tem uma preocupação da como é que eles vão existir dentro dessa lógica do governo municipal, não é isso que você está falando? E aí eu me pergunto assim, o que os profissionais desses consultórios pensam em relação a, vamos dizer assim, a implantação deles? Porque assim, o que o município pensa a gente já está vendo. Vão querer botar metas e etc. que não vai funcionar com a pessoa que está na rua. Não vai, você não tem como isso. Fazer um diagnóstico, normalmente vocês vão abordar, pelo que eu entendi, vocês vão abordar e essa pessoa vai entrar pela porta da frente numa clínica de família, que esse talvez seja o grande desejo. E o que são esses consultórios, esses poucos que existem, o que vocês pensam em relação à vida de vocês como consultório de rua dentro desse município? Tem alguma ideia de alguma coisa que vocês estejam fazendo, abordando, discutindo? Vida da gente dentro do município. Esses dias, assim, perguntaram pra gente, né? Porque você tem que ter algumas estratégias. O consultório vai continuar? Aí a resposta foi o seguinte: nesse modelo econômico que nós vivemos, o consultório vai continuar e vai aumentar. Né? Essa população que está na rua por um modelo, né? É cruel, mas elas estão aí e a tendência é aumentar em todas as cidades. A segunda ou a primeira parte, né? A gente vive uma briga constante. Nós brigamos a cada dia, nós botamos 10 milhões para que o consultório tenha as características dele, ou preserve as características, esse ideal todo, né? Os princípios do SUS e tudo mais. Né? Então, é uma briga todo dia. E de um lado a gente tem uma coisa, do outro lado a gente tem uma outra coisa. A gente está constantemente brigando. Está constantemente brigando e eu acho que como estratégia assim, né, de sobrevivência, assim, né, as discussões na rua têm criado alternativas assim, né, de reorganização do trabalho, né, de enfrentamento dessas coisas por outras vias que não seja exatamente um embate direto. Né. Lá no centro a gente fez uma reorganização de toda a nossa porta de entrada, de quem eram nossos clientes, assim, passamos a dar preferência à continuidade do tratamento, não é uma coisa
não tão uma porta não tão escancarada assim, e receber todo mundo todos os dias, isso já é um modelo muito grande. Essas são estratégias que foram tentando se fazer para poder sobreviver aí nesse meio. Mas existe uma certa... eu acho que existe, a gente está num momento meio complicado, assim, né? De, sei lá, ou vai ou racha, assim, né? Do jeito que está, tem que estar saindo. Eu saí de funcionário na rua, eu fui pro CAD, é verdade, eu saí mas eu acho que tem que sair de serviços que são pessoas que são importantes aí, né? A Laila saiu, né? Quando lá no centro, por causa dos outros consultórios, eu acho que isso é sinal de um certo aquecimento. Né? Por isso que eu acho que é importante discutir isso na universidade, assim, que as pessoas possam entender que é um serviço muito importante. Essa população de rua, hoje em dia, e aí a gente vê nas fotos, nas imagens e tudo mais, é uma população que não está fazendo contada no censo, entendeu? Ela não é contada nas nas estatísticas oficiais do IBGE. Uma outra pesquisa muito importante que tem, que é a BINAD, ela é por município, né? Entendeu? Então, a gente tem um problema mesmo de invisibilidade dessa população. O consultório na rua ele é fundamental para poder trazer essas pessoas aos direitos que elas têm, assim, poder acessar direitos de todas as órgãos. Então, eu acho que é um serviço muito importante. E tem pouco, né, no Rio, né? Pensar que tem 1/32, 1/31. Sim. O consultório foi planejado para 1.000 pessoas. Né? Mas sabe-se que no censo, 4 meses atrás, a gente fez sair de 7.000 moradores de rua. Então a gente consegue acessar 5, né, com esses 5 consultórios. Agora há um projeto de estudo para a gente colocar mais um outro consultório em Madureira. 2.3. Mas já Isso a gente subiria para 6.000 pessoas. Né? O grande desafio dos consultórios hoje, nosso, é que a pessoa que está lá no centro, o centro é um atrativo. Essas populações, elas não são... a população do centro, ela não é igual à população do Jacaré nem do Manguinhos. Tá? Tem objetivos, características diferentes. A população de Madureira, de repente, pode ser até diferente da nossa. Elas migram. Hoje elas estão lá em paciência, amanhã elas podem estar lá no centro, daqui a 2, 3 dias, em Manguinhos ou Jacarezinho. Então essa é uma característica muito importante, né, da maré. Essa é uma característica interessante. Né? Eles saíram, por exemplo, saíram do Jacaré e foram para a Maré. Agora, com a ocupação, eles estão vindo da Maré para o Jacarezinho e Manguinhos. Então, eles estão em constante movimento. E o Jacaré é em frente com a Manguinhos, né? O consultório do Jacaré e Manguinhos, eles são um do lado da rua, né? Um de cada lado da rua, na mesma rua, só que tem áreas completamente diferentes e muitas vezes a mesma população. E vocês atendem, assim, indiferentemente, adultos e crianças ou Sim. também? Homens, mulheres. Homens, mulheres, idosos. Assim, como é um dispositivo que está, né, na atenção básica, que foi, né, implantado aí a partir da atenção básica, segue as linhas de cuidado, né? Saúde da mulher, saúde da criança. Isso que o Daniel e o Sérgio apontaram, assim, é uma grande dificuldade, porque não é um usuário que você marca no cartão, então você volta na semana que vem para o seu retorno, você não sabe, né? Assim, você vai encontrar, ele, né, a noção de espaço-tempo dele é muito diferenciada, ele tem que se haver com a urgência do dia.
E voltando um pouco à sua pergunta, professora Ângela, de como os profissionais se posicionam, assim, o tempo que eu passei pelo consultório na rua, eu tive a oportunidade de conhecer profissionais muito engajados, né, muito implicados, né, com a causa do SUS, mas uma grande questão para quem está atualmente, né, trabalhando na saúde é a privatização da saúde. Os contratos, eles são mediados pelas organizações sociais, pelas OS, que são empresas de RH, que muitas não têm a menor ideia do que é SUS e estão ali gerindo, assim, gerindo os profissionais que estão na ponta. Então, assim, muitas vezes esse espaço, o SUS, uma das diretrizes do SUS é o controle social, e o trabalhador de saúde participar disso. A partir da privatização, a participação dos trabalhadores ela tem ficado muito restrita, porque as pessoas têm medo de se colocar, têm medo de falar. Existem os espaços, dos fóruns, fórum de saúde, fórum de saúde mental, tem esses espaços que são levadas a essas discussões, mas muitas delas não podem, enfim, evoluir, muito para além daquilo, porque tem essas intervenções, enfim, a saúde era uma pactuação, a federação, estado, município. Então, assim, esse dinheiro ele passa pela OS. É a OS que está administrando isso. Então, realmente, a gente está atualmente numa posição muito delicada. As pessoas são realmente demitidas. Demitidas por telegramas. Chega em casa e tem um telegrama dizendo, olha, muito obrigada, você está dispensado. Então, é uma situação muito delicada que acho que diz respeito a todos nós, Eu acho que nesse ponto, trazer essa discussão para aqui foi muito interessante, Eu acho que, assim, é uma visão nova para mim também, Eu não sabia da existência desses consultórios de rua, Claro que a gente sabe que a saúde está interessada e está buscando a pessoa que está na rua e etc. Mas eu não imaginei que fosse com esses consultórios e acho que dentro da universidade a gente pode começar a tentar abrir alguma coisa de discussão maior com os cursos, E, de repente, pela extensão, você montar um projeto grande de extensão com os alunos de todos os cursos, medicina, fono, físio e TO, e montar uma equipe para também poder atuar, porque eu acho que na hora que você começa a trazer esse modo de trabalhar, para os profissionais, um modo novo de trabalhar com essas pessoas, isso começa a ser demanda dos cursos e, de repente, isso vai havendo uma modificação. Na hora que isso está inserido dentro de um currículo, o governo já tem que ter um outro olhar, porque já vai sair um profissional com uma ideia dessa. Penso eu que, de repente, é uma outra maneira também de dar um apoio a essas ideias, Fica aí a sugestão, Mas eu tenho uma outra pergunta. Esses usuários de rua, existe no Rio de Janeiro, pensando em Rio, algum local em que eles possam ir, tomar um banho, comer e sair? Não existe, A gente assim, fez uma cidade, todos os dois, A gente fez um levantamento do perfil do nosso morador de Jacaré. Eles não têm um local para higiene, chuveiro, banheiro, até mesmo a alimentação. Muitas vezes assim, uma refeição por dia. Os usuários do centro são melhores alimentados, Porque tem os restaurantes, então eles recebem os sobras, E eles também têm um banheirinho lá para poder usar quando começa. Agora, está aberto. Vocês podem passear pelo centro, vocês não vão ver morador de rua. Mas depois das 7, 8, 9 horas da noite, vocês vão ver e vão começar a se organizar esse aluno.
mas não tem nada, ainda não sei. Hoje a gente luta para que os nossos usuários que fazem tratamento de tuberculose tenham pelo menos um vale, né? A gente conseguiu um valezinho para fazer uma refeição lá no restaurante do Garotinho. Só que do Jacarezinho até a Avenida Brasil lá é muito longe. Então não se tem um transporte para eles. Porque muitas vezes o nosso usuário chega lá, toma 4 comprimidos para tuberculose e o estômago está vazio. Então, sai do nosso bolso um lanchezinho, um pão, uma fruta, para que eles possam aderir a esse tratamento. Tem às vezes também tem apoio lá no centro, tem mais recursos mesmo. Tem restaurantes, tem as igrejas, né? E, as igrejas evangélicas, a igreja católica, que às vezes oferecem. Tem uma fila na Lapa ali, a partir das 3 horas, 3h30 da tarde, do jantar das freiras. Tem a Cristolândia, né, que é o negócio lá da igreja evangélica, que tem coisas complicadas, mas que a gente tem uma sacação. Porque acho que isso que você falou assim, ele oferece comida e banho, né? E às vezes isso atrai mais o cara, né? E aí ele acaba optando às vezes por esse tipo de recurso. E que a gente muitas vezes não acha bom, por exemplo, o tratamento dos usuários de drogas, dessas comunidades terapêuticas, eu acho ruim. Mas eles tiveram, acho que essa sacação de oferecer banho e comida, às vezes como meio para que aquela pessoa possa entrar lá. O objetivo lá dele é que o cara vive da religião, seja lá qual for. Mas eu acho que isso é uma coisa importante, a gente poder fazer uso disso. Assim, o recurso do ticket do Garotinho, né, do canal, eu acho que ajudou muita gente a conseguir ir lá no centro, porque ali na casa central do Garotinho também, a fazer tratamento de tuberculose. Acho que dar banho ajuda muito o cara a poder voltar ali no dia seguinte. Exatamente. E assim, vai criando uma certa dignidade pessoal, né? Eu acho também. Na medida que você diz assim, eu tenho um lugar que eu vou tomar meu banho todo dia, por que eu não vou? Né? Então, por que eu não vou me arrumar? Eu acho que isso também vai criando no próprio morador de rua aquela consciência de que eu também sou gente, eu acho, sou igual a ele. E uma coisa que eu fiquei aqui pensando, assim, já se procurou como estratégia a associação de comerciantes de bairro, a associação de moradores, para que se fizesse alguma coisa com essas entidades em relação aos moradores de rua? Eu acho que teria que partir dessa equipe de vocês, entendeu? Porque são pessoas que são médicos, profissionais da saúde, que têm um conhecimento de uma outra forma do morador de rua, do próprio comerciante. Comerciante, imagina, esse cara vive aqui enchendo o saco, perturbando, dificultando que o meu cliente entre. Então, acho que quando vocês, com o conhecimento de vocês, entram numa associação de comerciantes do bairro, de moradores daquele bairro, e colocam o problema de outra maneira, são pessoas como nós, nem todo mundo é usuário, nem todo mundo é ladrão. Porque a verdade é essa a ideia que se tem, né? Assim, de um modo geral do morador de rua, né? Todo mundo tem um certo medo, passa longe, não quero ver, vou para o outro lado da rua. Essa é a verdade mesmo. E eu acho que se começar a abrir isso, talvez até a Secretaria Municipal de Saúde tenha que tomar também uma posição, entendeu? Vocês não acham? Não, já se procurou isso? Eu tô aqui pensando. Por exemplo, o Lins, esses movimentos, esses ocupações do Lins, ficou numa área, né, reservada aos usuários, no caso, que era tido como não um PP, mas uma PP, um poder paralelo ali da região. A comunidade não aceitava muito bem a presença deles aqui. Tá?
A gente vê na Zona Sul também que não é muito bem aceito quando dorme. Então jogam a criolina, jogam o sabão em pó, né? Porque não se cria espaços para eles. Né? Assim como nós caminhamos atrás do dinheiro, eles também vão para o centro da cidade atrás do dinheiro. Né? E a cidade é para todos nós. Né? Para todos nós. Eles próprios, assim, que eu pude perceber, né, nesse tempo com eles, assim, eles próprios constroem a rede de suporte deles no território. Então, assim, eles trabalham. Não tem trabalho formal, mas eles garimpam, se prostituem, né? Eles olham carro, lavam carro, eles têm algumas formas de angariar Construção civil, esses recursos. construção civil, Carregam coisas. né? Essa parceria, assim, foi muito marcante para mim, a população em situação de rua do Meier, da região do Meier, assim. É uma população predominantemente de idosos, e a maioria faz uso da gorduchinha, a cachaçinha que eles chamam, né? Aquela pequenininha. E aí eles contando, assim, que eles já, durante a semana, eles já têm uma organização do cotidiano de forma assim, terça-feira passa a Legião da Boa Vontade para entregar sopa. Quarta-feira é a igreja fulano de tal. Ah, tem um senhor que mora ali atrás que traz roupa pra gente toda semana. Então, assim, eles mesmos vão construindo essas redes de suporte. Na equipe do Jacarezinho, especificamente, quando nós levamos para a CAP, que é a Coordenação de Área Programática, essa possibilidade, né, deles fornecerem esses recursos alimentícios para a gente, assim, aí a gente entra de novo nessa questão, né, de estar na atenção básica. O que eles nos disseram era que a gente não podia dar comida. Vocês não podem dar comida dentro de uma unidade básica de saúde. Sendo que a gente entende, né, a partir do convívio com eles, que é um chamativo, é uma coisa que, né, as pessoas estão com fome. Se você perguntar qual que é, né, já que a gente E sem barriga cheia, nada funciona. Já que né? a saúde quer Se a barriga não tiver com alguma comida, nada vai funcionar na vida da pessoa. Algum alimento você tem que ter, nem que seja uma vez por dia. E para 100% da população atendida, Ângela, se você pergunta qual que é a sua demanda principal, é fome. Antes de qualquer outra demanda de saúde. Fome. É tudo fome. Então nós não podemos dar uma maçã, uma banana, né? Um mamão, uma laranja, isso é mercado. Mas na farmácia tem um remedinho complexo vitamínico. Isso você pode dar. Agora a banana e a maçã não pode. Então a gente está levantando assim, está levantando uma outra coisa, a indústria que está por trás, né? A indústria farmacêutica que está por trás, né? Financiando tudo isso. Eu acho que é função nossa fazer essas redes com coisas com outras áreas, né? A Associação de Moradores, a Associação de Comerciantes, justiça, tudo isso, né? A gente tem que ter um trabalho de poder interferir nisso. Eu não fiz, não lembro lá no centro a gente fazer esse trabalho específico com moradores ou comerciantes, mas eu lembro do contrário. Assim, eu lembro do mapa presente, lá que é um negócio que quer retirar os usuários dos moradores de rua, ele é altamente apoiado pelos comerciantes do bairro. Que é isso um pouco que está falando aqui de ser pessoas rechaçadas um pouco pela comunidade que mora ali. Né? A gente não deve, eu acho, não se envolver com isso, entendeu? Eu acho que a gente deveria procurá-los mais, talvez lá nos centros, fazer contato com aproximação com polícia. Agora, na ocupação da maré, o Exército procurou cabos. Foi a maré e foi possível falar algumas coisas sobre o general. Então, eu acho que esse tipo de trabalho intersetorial, posso chamar assim, é importante sim. Eu acho que talvez falte. Pelo menos na minha experiência falta mais dessa coisa voltada para moradores. Não, porque assim, exatamente, a demanda do morador e
a carência dele é tão grande que você às vezes fica impossibilitado até de pensar em outras estratégias devido a tudo que você já tem que suprir ali daquele indivíduo que está ali, né? Mas eu acho que tem que haver mobilização social, entendeu? Para ajudar essas equipes. Tem que ter a sociedade tem que estar mobilizada. E como que se mobiliza isso, né? Tem que estar, porque eu acho que se o bairro estiver mobilizado, a associação de moradores estiver mobilizada, vai conseguir um local para que o cara possa ir em fila, todo mundo tomar seu banho. Eu acho que o problema é que a gente, assim, vive uma sociedade que o cara foi amarrado no poste lá no Flamengo e a pessoa acha isso legal, né? Assim, acha justiceiro. É uma coisa complicada, né? Mas eu acho que tem que arrumar um jeito de ampliar essa discussão. Assim. O senhor citou que o projeto vai crescendo, que muitas pessoas estão saindo do projeto. Um dos motivos que leva as pessoas a desistir desse projeto é a falta de apoio do governo ou que a falta de profissionais com interesse. E uma outra pergunta é que, igual a professora já citou, que teria que ter um apoio da população em si. Você vê como um problema, a mídia está sempre colocando essas pessoas como sócio, a mídia nunca se vê as pessoas, só se vê as pessoas que roubam essa população e precisa desse apoio desse projeto. Está sempre citando elas como, teve um assalto, aí citei, mas nunca com uma visão igual ao projeto de vocês. A mídia poderia ter mais apoio desse projeto. Falando especificamente sobre o que eu falei, né, sobre um certo enfraquecimento assim, do projeto. Eu acho que não se deve a ter poucas pessoas interessadas por fazer esse tipo de trabalho, não. Eu acho que, assim, as pessoas que eu conheci nesse tipo de trabalho são muito envolvidas com isso, eu acho que existem outros que também são. Eu fui falar sobre o consultório da Rua do Centro, eu acho que houve lá, parte da CAP, né, que é a Coordenação do Programático, enfraquecimento mesmo do serviço, assim, consecutivas ataques, eu posso chamar assim, a nossa lógica por conta dessas coisas, de bater meta, de não sei o que, então, cartão SUS, CPF para o morador de rua, cartão SUS, é isso que a Secretaria da Escola. Se você obriga todo mundo para fazer exame, tem que ter o CPF, para fazer exame, para pegar medicação, você começa a inviabilizar, para consultar também, então você começa a inviabilizar um monte de atendimento e tudo mais. Por isso vai sendo muito cansativo. Agora, eu não posso dizer que é muito difícil falar pessoalmente de cada um, entendeu? Que saiu, que as pessoas têm esses motivos pessoais, né? Assim, não quero dizer que só saindo por causa disso, tá? Só para também situar. Com relação à mídia, assim, eu não gosto muito dessa visão de que a mídia, ela controla os pensamentos e por conta dessa força que ela tem, ela passa ideias contrárias ao que a gente quer e ela tem uma certa responsabilidade por isso. Claro que tem uma certa responsabilidade, mas eu acho que a gente também não sabe usar a mídia, a gente não sabe usar comida e banho para chamar os casos, que é uma coisa que a gente ainda está sacando um pouco, entendeu? Como utilizar, assim. Eu acho pelo menos isso, assim. Eu acho que se a gente conseguisse difundir um vídeo desse, entendeu? As pessoas olhariam para isso, mas a gente também não se associa muito a nenhum mecanismo de mídia grande, mais. Bom, sei lá, eu acho um pouco simplista achar, entendeu? Que a mídia poderia fazer outra coisa e não faz porque ela é má, entendeu? Não, o que eu estou dizendo é que seria uma espécie de uma ferramenta a mais para poder difundir a ideia do projeto, que daria mais apoio, teria mais conscientização da população em relação a isso. Então, acho que ajudaria no apoio do projeto. Eu concordo contigo, a gente precisa usar a mídia melhor. Entendeu? Ao invés de a gente achar que a mídia não faz, acho que a gente precisa entender melhor como que a gente pode usar. Eu não vejo porque, por exemplo, a Globo, sabe, não faria uma reportagem elogiando um processo como esse se a gente conseguisse
mostrar que isso pode dar algum dano a ela, por exemplo, tá entendendo? Sabe? Isso também não é, sei lá, isso é muito negativo. Esse mês nós fechamos 3 pacientes tratados, tratamento completo, que o da tuberculose é 6 meses, e nós fechamos 3 pacientes demos alta para 3 pacientes. Então, para mostrar a importância que o consultório está dentro desse contexto. Com todas essas dificuldades, Com né? todas essas dificuldades. Vou te dar um exemplo, só que você menos. A mídia divulga muito esse negócio de recolhimento compulsório, né? E as pessoas acreditam nisso. Se a gente conseguisse dizer que que esse recolhimento não fez diferença nenhuma, que as pessoas têm 20 internações e voltam para o mesmo lugar, e que isso é ineficaz, isso também não é interessante nem para a sociedade mais conservadora que quer ter esse delírio dessas pessoas, entendeu? Por exemplo, não é. Então, sei lá, uma informação que ninguém divulga, acho que, né, até dos maus. E um acontecimento recente, assim, foi essa confusão que teve lá na reapropriação da Telerge na semana passada. E aí, vendo uma reportagem, eu ouvi alguém dizendo assim, eles não querem ir para o abrigo. Mas assim, isso junta também com a sua questão, tem algum lugar que eles possam ir, comer, tomar banho? Essa seria a função dos abrigos da assistência, né? Ser um espaço aberto, eles Exatamente, de entrada e saída, livremente. nada de aprisionar, né? Mas se a gente entrar nesses dispositivos da assistência aqui da cidade, assim, é impossível um ser humano ficar ali. Assim, é muito melhor ficar na rua do que ficar ali dentro, porque são depósitos onde tem paciência, tem 500 pessoas, né, num lugar assim, todo mundo junto e misturadas. Que tipo de singularidade, né, do sujeito ali, né, esse cuidado, que tipo de cuidado ele está sendo tratado, né? Então, assim, então aí parece assim, eles estão querendo fazer bagunça, né? Não querem ir para o abrigo, tem um abrigo para eles, não querem ir, né? Então, que tipo de dispositivos também estão sendo oferecidos, né? Porque também não é só ir para o abrigo, né? Tem que ir para o abrigo, mas tem que ter alguém dentro desse abrigo que os auxilie, que, vamos dizer assim, que os reinicie na vida, né? Isso. Senão também não vai servir, né? Alguém que chegue, que converse, que esteja junto, que sente à mesa na refeição na hora com eles, porque, digamos assim, seria uma reeducação através ao convívio social. Quando você mostrou a questão do cachorro, né, que acompanha sempre o morador de rua e tal, e eu fiquei pensando, gente, talvez seja a única pessoa, não os outros amigos, que, como você disse, eles fazem uma rede, mas talvez seja a única pessoa com quem ele se relaciona afetivamente e diretamente, como família. É o cachorro. Né? A gente considera isso uma família. Mas é verdade, é uma família. E eu fiquei impressionada porque há pouco tempo eu estive no Uruguai e eu gosto de viajar, o meu prazer é esse, então eu sempre viajo durante as minhas férias. E todos os lugares que eu vou, você tem morador de rua com cachorro. Porque eu adoro bicho. Quando eu vejo os cachorros, porque os cachorros são muito bem tratados, os cachorros são bem alimentados, eles cuidam, como se fosse filho. E a relação que você fica observando e fica vendo é exatamente isso. Quando você falou, me veio a ideia, vários lugares que eu já conheci e que eu sempre vejo morador de rua com cachorro e a relação afetiva e o cachorro bem tratado. Dessa última vez eu vi, tinha um morador de rua mexendo na lata do lixo e os 2 cachorrinhos dele, um tinha uma patinha defeituosa, quer dizer, ele pegou o cachorro com problema. Olha, aí eu fiquei pensando assim, um carinho, né? Então tinha uma patinha defeituosa e o outro estava sem um olho, qualquer coisa assim. E eu falei assim, e ele cuida. Qualquer outra pessoa pegaria o cachorro doente não, esse aqui eu não quero, vou escolher esse que não tem pata, né? E o cachorro com ele naquela amizade, é interessante isso, né? Primeiramente,
prazer, a senhora professora Ângela Garcia. seria a senhora. É. Eu queria pegar um pouco da ideia do que a senhora falou em relação a trazer essa discussão para a universidade. Não sei se a senhora imagina que a senhora leciona aqui há bastante tempo, mas nós temos no nosso currículo a disciplina de saúde mental, comentada agora, não sei se a senhora sabe. Professora Paula Cerqueira. Paula Cerqueira. Então, Vocês conhecem a Paula? Sim. Então a questão, de fato, ela é trazida para a gente durante a graduação, só que eu acho que a aderência dos alunos talvez não seja tão grande com relação ao tema. E uma prova disso talvez seja nós aqui. Eu acho que isso talvez esteja ligado, você não falou besteira, mas como já foi dito também, essas pessoas, moradores de rua, muitas das vezes são vistas como pessoas, não são vistas, mas são invisíveis. Nós, enquanto atores sociais, estamos inseridos na sociedade, só vemos um morador de rua quando a gente pensa que ele pode causar algum mal para a gente, por exemplo, vai me assaltar, algo do tipo. E talvez isso se reflita na aderência do tema, porque a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, tem medo de ver uma pessoa aqui mesmo, no final, não precisa ir muito longe. A gente vê um morador de rua e já pensa que é um usuário de crack, vai te assaltar, vai te roubar. E às vezes acontece, de fato. Mas eu queria pontuar isso, pegando o que ela falou. E também outra coisa que eu achei que ficou bem clara durante a apresentação do vídeo e também durante as aulas que nós tivemos com a professora Paula, que é a questão do vínculo. Também já foi dito que os perfis mudam de acordo com as áreas, só que talvez todos tenham algo em comum, que seja essa perda do vínculo com o mundo. Aí entra também a questão do cachorro. E isso me parece que é algo fundamental nessa recuperação, talvez nessa diminuição de danos no que vocês fazem na clínica, na rua. Eu queria saber como é isso na prática, porque você recuperar vínculos de uma pessoa que perdeu tudo e talvez não tenha mais vínculo nenhum com a família, com ninguém, só com aquelas pessoas, com os outros moradores de rua. Como isso é na prática, para você, sabe, recuperar, trazer vínculo de alguma forma para essa pessoa? Porque na teoria é fácil entender que o vínculo é importante para essa recuperação, mas na prática, para mim, pelo menos, parece algo muito intangível. Abstrato. Então, até mexi aqui, porque eu separei algumas fotos, assim, realmente, qual é o seu nome? Giovanni. Bom, a professora Paula foi minha professora também na residência. Ela está como supervisora, né, Daniela? Ela é supervisora do CAPES, ela é preceptora não, ela é coordenadora da residência de saúde mental do PUC. Foi minha professora na FRJ, E tem um projeto de extensão, que é o PET Saúde Mental, Álcool e Drogas, que tem alunos, tem 4 alunos, um de TO, um de enfermagem, psicologia e serviço social, que estão fazendo esse projeto de extensão no consultório na rua desde agosto do ano passado. No Jacarezinho. No Jacarezinho. vamos para o CAPES. Também vão agora para casa. Enquanto você estava falando, assim, eu separei umas fotos porque realmente, assim, a questão do vínculo é o mais importante e é difícil tratar desse assunto em sala de aula, né? Então vamos lá ter aula de vínculo. Como é que faz isso? A gente utiliza, para se aproximar, né, dessas pessoas na rua, a gente usa os insumos, que são preservativo, manteiga de cacau. No início do consultório na rua do Jacarezinho tinha também uns canudos para uso de cocaína, para evitar compartilhar canudo. E aí quando eu comecei o trabalho com o cachimbo para o crack, os canudos e o cachimbo. Num determinado momento, assim, a gente, vou pegar um território como exemplo, que é o Complexo do Lins. A gente fazia ações semanais ali nesse sentido, né? De primeiro se identificar enquanto profissionais da saúde, nesse sentido o jaleco ajuda,
porque diferencia da assistência, então do recolhimento. E aí, num determinado momento, eu percebi que os usuários estavam recusando os preservativos. Não, já tem. E isso dificultava o diálogo, porque era a partir disso que a gente se identificava, colocava, olha, tá tudo bem com a sua saúde, tá precisando de alguma coisa, né? E aí a gente decidiu, aí foi uma ideia assim, da equipe, assim, a gente decidiu levar outros recursos para poder possibilitar esse vínculo. Então tem algumas fotografias aqui. Esse é o Césio tomando banho no chuveiro na casa das primas, que é um deles. Que é isso, a gente caminha pela linha do trem, né? Tem todo esse percurso aí que é a pé mesmo, né? Então a gente decidiu levar recursos e fazer oficinas nesses espaços. Então, primeiro, foi uma ideia que a equipe, né, comprou. Assim, não foi de uma hora para outra, isso teve que ser construído, teve que ser gestado na equipe, né? O que é levar um bando de, né, canetinha, tinta Mas assim, foi surpreendente, porque no primeiro momento os usuários se recusaram e estranharam, né? Que esse povo maluco aqui, todo mundo fumando crack aqui, eles querendo fazer arte, né? Mas então os próprios técnicos, né, nós começamos a fazer as atividades e eles foram se aproximando. Então assim, pode parecer uma fotografia assim, boba, né, uma garota segurando umas canetinhas, mas nesse tempo ela deixou de segurar o copo de crack e ela falou de si, ela falou da vida dela, ela falou da história dela, e aí a gente possibilitou um vínculo através, né, de recursos que tem que ser criativo. Né? Assim, a gente não tem uma receita de bolo, né? Não tem, tem até, vocês podem acessar depois, né, o Manual de Cuidado da População em Situação de Rua, que também foi lançado em 2012 pelo Ministério da Saúde. Ele fala muito dessa aposta no vínculo, mas assim, tem muito a ver com o território, né, com as características daquela população. Funcionou a oficina aqui, né, nesse dia, nesse lugar, nesse território. Não funcionou em outro, que a gente tentou. Em outro funcionou a gente levar água, porque estava muito calor, então a gente levava água gelada, então eles se aproximavam. E agora eu me lembrei de uma articulação que a gente fez no território, que a senhora perguntou, né, se vocês recorrem, né, a comerciantes. No consultório na rua lá do Jacarezinho, a gente fez uma parceria com uma creche off, que aí a gente conseguia todos os dias 5 refeições com essa creche, para levar para os usuários que estavam em atendimento, né? Então, assim, não pelo viés formal, né, enfim, tá, mas isso já foi possível. Então, a gente, só para complementar, a gente atende os funcionários da creche que deveriam, obviamente, ser atendidos lá no PSF. Claro. Mas a gente atende eles no consultório de rua, criamos esse vínculo com eles para que quando a gente ganhasse os pratos de comida, né, para os usuários. Às vezes a gente tem 5 pratos e 10, 15 usuários. Então a gente faz a divisão, reparte os pães, a gente tem os outros pratos, a gente divide a comida e dá para eles, para que aquele dia às vezes é a primeira refeição. Falou da universidade primeiro, depois falou do grupo, né? Estava pensando até, tentando também continuar um pouco a resposta dele, a importância de discutir sobre a universidade também de produzir pesquisa, né? Isso depois, isso tem valor de verdade na sociedade e isso se divulga com mais facilidade. Então, por exemplo, quando a pesquisa de crack na Fiocruz, ela foi amplamente divulgada, né? Saiu no meio e ela modifica muito a visão que se tinha sobre o uso de crack, que era o cara usava crack e morria 2 anos depois, essas coisas, mas isso é verdade e isso está documentado numa pesquisa de crack, acho que já hoje, sei lá, uma pesquisa do Brasil inteiro, agora sul. Se qualquer um sul. Tudo, né, que sabia. Epidemia. Ela foi amplamente divulgada, né? Isso é importante. Outra coisa que você falou do vínculo, né? O morador de rua, eu não sabia, não sei se eu posso concordar com essa ideia de que ele teve uma perda de vínculo com
mundo total, assim, né? Ele tem uma certa perda de vínculo com, acho que, a institucionalidade, né? Com os aparatos institucionais típicos, né? Do governo, ou outros da sociedade assim, mais tradicionais. Né? Mas ele tem os vínculos que ele forma ali naquele espaço lá dele. Eu acho que o nosso trabalho talvez seja poder instituir um certo vínculo dele com esses aparatos assim, institucionais, respeitando ali os meios que ele tem de sobreviver nas circunstâncias limitadas. A gente não vai lá para tirar ele da rua, certo? A gente vai lá para ouvi-lo. E a partir desse respeito, é possível, né? Muitas vezes, nem sempre, que ele consiga fazer uma certa relação com esse serviço de saúde, que isso depois tem consequências outras para a vida dele. Assim, só para dar um exemplo, assim, eu lembro que quando eu fui visitar aqui o consulado na rua do Jacarezinho, e a gente foi na Segunda Bandeira 2, né? Passando do Braga 2. E aí eu acho que foi lá, tenho certeza? Acho que um agente de saúde falou assim, não, o pessoal aqui diz o seguinte, que quando a polícia vem, eles correm, a assistência vem, já não perde, a saúde vem e eles aceitam. Acho que isso diz respeito a um certo vínculo que eles produziram com aqueles profissionais, não é com qualquer outro. Eu não podia chegar lá com o meu jalequinho sozinho, mas é pessoal, né? Com o Sérgio, com a Kerma, com o Ana, com o Daniel. Então, eu acho que isso diz respeito a um vínculo. O usuário, esse Vanderlei, né, que falou, ele fala de como ele conseguiu tratar a tuberculose. O primeiro paciente que passou na roda centro, que tratou tuberculose, ele fala um pouquinho disso, que foi só porque ele conseguiu fazer uma certa relação. É isso. Eu tive uma ideia agora, tá falando assim, a gente está no CAPS recém-aberto, né? Então tem que ter sobre a gente pode fazer essa. Na apresentação eu coloco a figura do Coringa, né? O morador de rua tem uma característica, porque ele é anti-Estado, ele é anti-regra, né? Ele é anti aquela coisa imposta pela sociedade. Ele segue um caminho que é dele, que é único, mas que não é, de repente, o nosso. Então, é um jogo, a figura do Coringa é um jogo nessa história toda com o usuário, com o morador. Na questão da assistência, da polícia, até você comentou, eles fogem muito disso. Ela falou, levam para o abrigo, no dia seguinte o morador volta para a rua. Principalmente no caso do usuário de droga. Justamente por não ter um psicólogo, por exemplo, dentro do abrigo para conversar, como ele fazer a desintoxicação dele. No caso, existe aqui no Rio, ou até mesmo no Brasil em geral, alguma clínica do governo, do Estado, voltada para o SUS, que tenha capacidade de atender esse usuário, morador de rua, que, por exemplo, não teria dinheiro para pagar uma clínica particular, que na clínica ele teria psicólogo, teria tudo como fazer a desintoxicação, o tempo de ficar... existe isso, porque o que eu ouço falar, e o que você vê em geral, como você falou, eles vão para o abrigo não adianta nada para eles ali, o usuário de droga principalmente, ele vai para o abrigo, ele vai sentir a vontade de usar droga, ele vai voltar para a rua para procurar o uso da droga. Existe alguma clínica, alguma coisa assim, do governo que faça esse trabalho de reabilitação, principalmente para o morador de rua, usuário de droga? Posso falar? Então, olha só, primeiro assim, a gente não é contra abrigo, tá? Só para dizer assim, porque não foi o que você falou, não, é só porque eu fui com medo de passar uma imagem errada de que o cara às vezes não precisa ser abrigado. O que a gente precisa é se articular com a assistência social para que esse abrigamento não seja uma interrupção do tratamento, por exemplo. Então, quando tem recolhimento forçado, o que acontece? O cara está em tratamento de tuberculose com consultório na rua, por exemplo, e esse tratamento é interrompido porque o cara vai parar uma impaciência, de repente, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conta o que aconteceu. Então, a gente precisa se articular com isso. Agora, esse tratamento complexo, né, para o usuário de drogas graves, que precisa de uma certa retirada do território, tá certo? A gente tem os CAPs a ver.
Tá? CAPS AD 3, Centro de Atenção Psicossocial para o usuário de álcool e drogas. No caso do que eu sou diretor, o processo é 3, ou seja, 24 horas com acolhimento noturno. A gente pode manter aquela pessoa lá por alguns dias, poucos dias, dentro do CAPS. Tá? O que significa isso? Significa a gente fazer a coisa um pouquinho diferente do que essa ideia de que o cara precisa ser retirado do contexto social dele, retirado de ficar lá 9 meses, 6 meses, ou 3 meses, né, que são os períodos que tem nessas clínicas, para poder não usar droga. Né? Com a ideia de que, qual é a nossa ideia? De que a droga, a abstinência química dela, tem um certo período ali, que eles podem ter ou não complicações, isso pode ser que tem que ser vendido, tem que ficar também, não estou negando isso não. Mas esse período muito grande, longe do seu contexto social, desarticula o cara dos vínculos que ele tem com a vida dele. Né? Então, a gente mantém ele próximo, a ideia é mais ou menos essa, você não veio simplista, né? Manter ele próximo dos vínculos dele, da família, se for na rua, ainda em relação com aquele território dele, território de vida, mas com tratamento intensivo. Então, o CAPS não funciona 24 horas, ele pode ir lá todos os dias. Se for essa a necessidade que a gente identificar, se o fulaninho precisa ficar lá de segunda a segunda, inclusive sábado e domingo, chegar lá de manhã e sair no final da tarde. A gente vai receber ele todos esses dias, ele vai, se precisar tomar um remédio para dormir, usar. Assim, eu acho que a grande qualidade do CAPS é ele poder fazer várias formas de tratamento diferentes. Né? Ele não precisa ser isso, pode ser com remédio, sem remédio, dormindo lá, pode ser que naquela noite ele tenha que dormir. Né? Ontem chegou um lá no CAPS com pedido de internação. A gente falou, não, calma aí, você fica aqui essa noite, amanhã a gente reavalia. Eu acho que talvez essa internação, né, com um viés muito manicomial não é a melhor palavra, assim, mas de retirada dele dos vínculos dele, dos nexos subjetivos que ele tem, com o território, com a família, com as pessoas, com as áreas dele, isso pode ser uma vantagem para ele poder se tratar ao longo do tempo. Entendeu? A gente não tem o objetivo de retirar o cara imediatamente da droga, porque isso é uma ilusão. Entendeu? A ideia da internação para retirar o cara da droga, isso comprova o fato. Eventualmente, alguém consegue fazer essa abstinência, mas ele poderia ter feito também de outra forma. A ideia é poder incluir quem consegue, quem não consegue, todo mundo vai poder estar em tratamento, né, nesse sentido. E eu acho que aí isso só dá certo, né, na articulação do território se a gente estiver próximo dos serviços de atenção básica, né, no caso dos moradores de rua, dos consultórios na rua e dos não moradores de rua, que aí eu acho que é mais ou menos a mesma necessidade, né, de tratamento de alguns problemas. Mas aí nesses locais, o morador de rua, no caso, como você falou, você, para atender, tem aquela burocracia do tem que ter o CPF, tem que ter a carteira do SUS, esse não tem esse problema, e tem também psicólogo, essas coisas todas que o usuário principalmente precisaria para ter essa reabilitação, vamos dizer assim. Tem psicólogo, tem enfermagem 24 horas, médico, psiquiatra clínico, ocupacional, assistente social, educador físico. Esse CAPS ele é um CAPS, assim, vamos dizer, com bastante estrutura, não é comum, né? Do Rio de Janeiro, o contexto do Rio tem um pouco maior. Mas o consultório na rua, ele tem também psicólogo e assistente social, faz parte da equipe do consultório na rua. Né? Não, por isso que eu pensei até na pergunta, justamente porque ele falou que no consultório você tem todas essas vertentes assim, da assistência que precisa ser dada. Só que tem gente que precisa mais do que ir ao consultório, justamente, como você falou, pode passar uma noite lá, tem todo... O consultório é a porta de entrada. Isso. Né? A partir daí a gente vai, o usuário acessa os outros serviços, né? Encaminhamento. A porta de entrada. Exatamente, o encaminhamento é junto. Ele não deixa de ter apontamento funcional a partir do momento que está no CAPS, a gente vai fazer junto. A atenção básica ela ordena o cuidado. Então ele vai estar, né, na chamada rede de atenção psicossocial, com todos os dispositivos, né, que devem dar suporte para esse momento, né, da vida dele, mas o cuidado vai ser sempre compartilhado. Os dois. Não é aquela lógica de encaminhamento, foi do consultório da rua, mandou para o CAPS, então o CAPS que cuida, o CAPS, né, assim, tem esse cuidado. Assim, eu não posso deixar de
falar sobre um dispositivo que está, assim, né, nessa rede de atenção psicossocial, que são agora conhecidos como CAR-EAD, Centro de Atenção. Enfim, são dispositivos que é aquela lógica. Se internação funcionasse, a gente não ouvia história de pessoas que passou por 10 internações e ainda não se recuperou, né? Ainda tá... E o que acontece assim, no nosso contexto político, né? Existem clínicas de recuperação geridas por entidades religiosas, nem sempre com uma prática de cuidado idônea e em consonância com o SUS. Muitos desses lugares trabalham, né, com a ideia de que a abstinência é necessária para o tratamento, com o conceito moral da questão do uso da droga. Então, através, né, da nossa prática, o que a gente vê? Assim, o que eu vi acontecer muito assim, lá na 3 vezes? Primeiro, a gente fazia todo o trabalho de vínculo com o usuário na rua, ele construía um desejo, né, de tomar um caminho diferente. E inicialmente, quando esses CARs, o que são esses CARs, AD, né? São essas comunidades terapêuticas que passam a receber um financiamento, né, do governo federal e entram para a rede de atenção psicossocial. Então, o que a gente via muito acontecer, os usuários irem para esses lugares, ficarem internados 30, 60, 90 dias, né, a partir desse conceito moral do uso da droga, e depois que saíam de lá, eles não retornavam para o tratamento. Por quê? Voltavam para a rua sem nenhum suporte, recaíam, e aí, então não vou ter coragem de voltar lá no doutor porque eu voltei, né, a usar droga. Então, assim, eu acho que a grande aposta nesse momento é nos CAPS 3, assim, esse CAPS que o Daniel está dirigindo nesse momento é o segundo CAPS do Rio de Janeiro, né? Segundo CAPS 3, segundo CAPS AD 3. Tem outros CAPS AD que não são 3 e 24 horas. Então é o segundo serviço, né, no município, assim. Então a aposta, né, da rede nesse momento é poder fazer esse fluxo acontecer, né? Consultório na rua, CAPS 3, assistência, o que for necessário aí. Você tem uma ideia, esses casos, essas comunidades terapêuticas, elas não são apoiadas assim, diretamente pela política de saúde mental do Ministério da Saúde, né? E elas são financiadas com dinheiro que vem da Senad, que é a Secretaria Nacional, não chamo mais antigado, não tiver nascido, que é do Ministério da Justiça, né? Que é ligada, não sei se é do Ministério da Justiça, ligada diretamente à Casa Civil, sei lá, é uma outra vertente que é do Ministério da Justiça, da Casa Civil, não sei agora como é que está esse negócio, mas é assim, financiada por isso, assim, ela tem um lobby forte na alta cúpula do governo, entendeu? A Dilma mesmo tem um negócio naquela Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, que tem esse lobby forte religioso e no alto governo federal mesmo. É o único serviço que a gente financia, o serviço de saúde, que o serviço de saúde é dinheiro da saúde, né? Então, é um negócio complicado. Tem os CARs AD, eles são da Secretaria de Dependência Química, parece do Estado, que também é uma secretaria que está na mão agora do partido desse religioso. Entendeu? Então, não é um negócio que eventualmente, né, lança a mão, né, porque às vezes o cara chega com uma demanda de que precisa ficar internado, se a gente não sei, é muito difícil, né, lançar a mão disso. Assim, a gente pensa que eu tive um consultório na rua de um paciente para lá, não foi isso. Eu estava com o paciente com um discurso muito pronto, né, uma fala que parecia que não era dele, né. Não, o meu objetivo agora é trabalhar, voltar para o filho, parar de droga, não sei o quê, e aí, depois, assim, na mesma situação, e a gente tem que refazer todo o trabalho de aproximação do mundo. Então, é complicado isso, né? Isso faz parte do jogo da disputa política, né? Do Deus, da assistência. Então, agradeço muito, muito mesmo a presença de vocês. Muito obrigada. Em nome da universidade, em nome de todos. Bom, o Césio vai começar
com uma apresentação que ele preparou para a gente. Passo a palavra para ele.